Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vou rezar hoje também pelo Renato, lá de Rio Verde, sua família. Não esqueci de falar ali no início. Muito bem. Aqui, quem está falando, nada mais, nada menos do que São Paulo. O cara. Tirando Maria Madalena, dá show nos apóstolos. Quem dá show até em São Paulo é Maria Madalena. Mas São Paulo é o cara. Aberto ao Espírito. E vamos ver o que ele diz. Estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Não é que Judas Iscariotes está falando. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que me se apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros, infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Bem, gente, aqui é aquilo que eu venho falando. Hoje é o dia da camiseta Eu Não Presto, né? Se você parte da vida espiritual, você é bom, ou que você tem seus talentos, e que Deus precisa dos seus talentos, e que você vai fazer um grande prodígio na igreja, seus frutos serão péssimos, se tiver. Se tiver. Primeira coisa, vocês têm que botar na cabeça que servem a um ser perfeito. O que quer dizer perfidere em latim, né? Que é plenamente tudo completo, perfeito, não falta nada. E isso, para nós, não é normal, porque quando eu relaciono com alguma pessoa humana, ela sempre precisa de alguma coisa minha, nem que seja um carinho, um afeto, um abraço, um beijo, uma ajuda financeira, não sei, uma oração. Então, acaba que você se sente, né, que a sua decisão muda a vida da outra pessoa. Com Deus, não. Tudo que eu faço não acrescenta absolutamente nada em Deus. Só que Deus me ama absurdamente. E esse amor
faz com que Ele queira que eu participe do seu projeto de salvação. Eu que fui criado sem Deus, não serei salvo. Eu que fui criado sem mim, não serei salvo sem mim. Deus quer que nós participemos do projeto de salvação. Só que Deus sabe que nós temos as costas para Ele. No pecado original. Ah, mas foi Adão e Eva. Já expliquei isso ontem. Da mesma forma que entrou por um homem, ganhamos o céu por outro homem. Então, tá elas por elas. O que fica no meio do caminho é o sofrimento e a morte, que a graça supera. Bem, com a proposta da serpente, os desejos corporais ficaram desordenados. E isso gerou uma força da concupiscência desordenada, que Paulo chama de amartia, uma força que me leva a pecar, fomes pecat, a fome do pecado. Então, espera aí, todo mundo tem isso. Todo mundo, sem exceção. O que é que muda? É que as pessoas virtuosas, aquelas que conseguem se dominar rápido, porque treinam na oração, na graça, na confissão, na comunhão, na penitência, no jejum, na caridade, quando elas são submetidas a algo que incomoda, aquela reação que nós temos naturalmente do corpo é rapidamente controlada pela graça. Por exemplo, se alguém abrir a minha sala, não façam isso. Fala, você é um padre. Eu não posso falar mais palavrão, então estou levando um monte de puxão de orelha. Mas muda o contexto. Né? Vamos falar, você é um padre que não presta, ruim, você não vale nada. O que vocês acham? A primeira coisa que vai surgir no meu corpo? Coraçãozinho? Vontade de matar, de esganar, certo? Xingar tudo. Quem que é você, trem? Né? Bem, se eu não sou virtuoso, eu vou fazer isso, rapidamente. Mas com todo o vigor do mundo. Porque isso vem naturalmente. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Entenderam? Essa é a força da amartia. É o pecado original de querer ser Deus. Como eu quero ser Deus do pecado, uma crítica mexe com o meu ego. A pessoa viciada vai reagir, que vai gritar, que vocês vão ouvir que quem está na igreja, por que deu no padre? Né? Se eu tenho um pouco de virtude, vou reagir mais levemente. A pessoa virtuosa, quando vier esse vulcão, a graça, isso aí é igual academia, você tem que estar já deixando a graça superar. A graça vai fazer com que você nem fale as palavras. E de repente até fala uma coisa de edificar a pessoa. Agora, não existe ser humano que faça isso naturalmente. A resposta é natural. A revidar, a vingança, responder, brigar, é natural. A ação da graça não é natural, é sobrenatural, requer esforço. Então nós temos que o tempo inteiro rezar muito, fazer penitência, atrasar um copo d'água, atrasar a comida um pouco, fazer um jejum, tomar um banho frio. Tomar um banho frio. Quem não gosta, né? Quem gosta não adianta. Comer um pouco que não gosta, porque tudo isso treina o seu corpo. E a oração te deixa cheio da graça, para que na hora certa a graça supere a sua desgraça. Agora não tem de falar desgraça sem falar, não tem jeito. A graça supera a sua desgraça. Eu estou sendo toda hora reprimido. Entende ou não? Ficando traumatizado já. Entende isso? Não existe banho-maria na vida espiritual. Se você não reza,
e não faz penitência e caridade, que são as três coisas da quaresma, você necessariamente será cada dia pior. Não tem como você estagnar. Não, cheguei aqui, tá bom, né? Como já falei, que tem gente que fala, Padre Pablo é muito violento, eu gosto de uma religiosidade mais tranquila, mais light. Sim, eu não gosto muito desses, nossa, né? Tem hora que falam as coisas e me sinto mal na igreja. Gosto de coisa mais light, tranquila, de paz e amor. Até parece que está fumando um baseado, né? Paz, amor. Os meninos sabem que é baseado, é possível, né? Paz e amor. Eu não gosto desse trem violento. Balela. Cada dia você é pior. É por isso que vem a hipocrisia. A primeira pessoa que pisa no calo de uma pessoa dessa, ela não fala nunca mais, fica com ódio, nem olha na cara. Tem uma ministra da Eucaristia aí, em Marte, que ela não conversava com a vizinha. Aí pega a roupinha de ministro, vira a cara para a vizinha, porque não conversa, e vem para ser ministra. Né? Assim, de boa. Simplesmente não falo mais, não cumprimento. Isso é absurdo. Se você não lutar para perdoar, você vai só piorar. Cada dia, porque a amartia, o peso do pecado, domina a sua vida. Então, obrigatoriamente, por exemplo, ou eu vou ser um padre daqui 5 anos mais santo, ou eu vou ser pior. Não tem como falar assim, não, estagnei. Então agora eu vou, do jeito que tá bom, não precisa. Ou eu melhoro, ou eu pioro. Olha tanto que Deus é esperto. É como se o céu estivesse na contracorrenteza do rio. Também eu não posso falar errado mais, também eu falo do corguinho, né? Você rema contra a correnteza para chegar até o céu. Se você não rema, você vai para o inferno. Agora é aquela camiseta ali. Você vai morrer. Lute pelo céu. O inferno vem sem esforço. Lute pelo céu. O inferno vem sem esforço. Você tem que remar. Esforço. Lembra do barco, a vela? O remo é a luta pela virtude. A graça te dá uma virtude infusa, que te dá força a remar mais forte. E a vela é o sopro do Espírito nos dons, que joga contra a correnteza do pecado. Parou de remar, você vai para trás. Isso é muito importante para a vida espiritual. O Evangelho, nós temos aqui Jesus falando que nós somos capazes de saber se vai chover ou não. Que por acaso agora parou de chover, precisa de chover mais ou não? Se o seu agricultor ficar plantando e não vir na missa domingo, não vai chover. Aquele dia que eu rezei para chover, choveu sexta e sábado. Mas agora, se ficar faltando missa dominical, vai ficar sem chuva. Olha o que eu estou falando. Porque você acha que Deus tem que fazer como se fosse um serviçal. Mas deixar 1h30, 2 horas, durante a planta e a colheita, não pode. É para acabar mesmo, né? Então, se nós somos capazes de deduzir se vai chover ou não, se nós somos capazes disso, por que não saber os sinais dos tempos? Por que Jesus está fazendo isso? Porque Deus inspira, fala na nossa mente do sinal dos tempos. Mas independente do sinal dos tempos, fala aquilo que nós devemos fazer para estar preparado tanto para a vinda de Jesus quanto para a nossa morte. Nós temos que ter uma escuta, de vez em quando, em direção espiritual. Tem gente que me pergunta coisas que eu não vou conseguir deduzir claramente, porque são coisas possíveis. Quando é pecado, eu falo, não, isso não. Mas são coisas possíveis, você tem que ter a chamada reta razão. Falar em razão, São Paulo fala que o pecado é ir contra a razão. A nossa razão sempre age corretamente. Quando nós agimos erradamente, é por imprudência.
Por isso tem que ter a virtude da prudência, né? Mas a reta razão é você rezar e Deus te fala a cada momento que é o melhor a ser feito. E isso já faz parte do sinal dos tempos. Você tem que educar seu ouvido somente, para que Deus te avise. Por exemplo, tem que vir quantas vezes na igreja para não prejudicar os filhos e o marido? Não sei. Se você usa bem o seu tempo em casa, de qualidade. Às vezes você vai ver que seu filho está fazendo chantagem emocional, você pode vir na reunião assim mesmo. Às vezes você está vendo que ele realmente está mal, você não vem na reunião. Para cada momento, Deus te dá uma luz. E isso faz parte da educação da nossa mente e coração para ouvir a voz de Deus, que também serve como sinal dos tempos. E também, nessa passagem, que é outra passagem que indiretamente fala do purgatório, né? Fala que se o seu adversário, se tu vais no teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o seu caso, perdoar logo, né? Com ele, enquanto estás a caminho, nosso caminho. Resolva os problemas de relacionamento agora. Ah, mas a pessoa não quer saber de mim. Manda mensagem pelo WhatsApp, faz sua parte, reza por ela. Pronto, se ela não correspondeu, o problema é dela. A sua parte você fez. Por que fala de purgatório? Aí diz assim: senão ele te levará ao juiz. Então, se fala juiz, é julgamento. Julgamento tem dois: particular e o final. O juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ora, você foi julgado e pagará até sair, não pode ser o inferno, pode? Claro que não, tem que ser o purgatório. Não tem como ser o inferno, porque o inferno você não sai de lá. Então, no mínimo, o purgatório, para aqueles que não tentaram reconciliar-se neste mundo. Agora, repito, faça a sua parte, esforça contra a amartia. Está muito em cima, mas eu contei já uma vez a história de uma anestesista. Eu estava naquele auge de conversão, amando Deus, né? Tudo era Deus, Deus, Deus. E tinha uma anestesista que era meio, sei lá, o que ela era, não sei. E um dia ela me questionou a fé no centro cirúrgico. E eu rebati ela com um argumento bem pesado, e ela começou a gritar no centro cirúrgico. Mas gritava. Eu olhava para ela e queria matar. Queria destroncar ela. Aí você tem que falar, agora tem que falar estranho, como é que faz? Não é mentira, tem que contar certinho. E gritava, foi chegando gente das outras salas. Eu saí daquele centro cirúrgico, sim, me segurando para não fazer um crime. Desci até a capela do hospital. Na hora que eu ajoelhei, eu olhei para Jesus, veio a voz: volta lá e cumprimenta ela. Eu disse: não, eu não vou não. Volta agora e cumprimenta ela. Não. Agora. Peguei o elevador, subi, pus roupa de centro cirúrgico de novo. Quando eu piso no centro cirúrgico, quem está vindo? Ela. Chama Brenda, chamava, morreu. Brenda. Aquele momento que eu vi ela, me deu a raiva igual antes. Só que eu caminhei em direção a ela. Quando chegou perto, eu falei: Brenda, eu vim só pegar na sua mão. Só isso. Ela olhou assim sem graça, pegou na minha mão. Quando eu terminei a residência, eu fui fazer uma experiência na comunidade Aliança de Misericórdia, os meninos que vieram fazer a missão aqui em São Paulo. Orar na favela. Orei na favela 2 meses. Na minha missa de entrada, adivinha quem era a única pessoa do hospital que estava? A Brenda. Chorando do início ao fim da missa. Quem foi a única pessoa de São Paulo que me visitou na favela? Depois. A Brenda. E algum tempo depois, ela morreu.
Um cumprimento contra a minha vontade foi capaz de mudar um coração para sempre. Deus preparou, né? Porque o piti que ela deu não era certo, não tinha cabimento, né? Na frente de todo mundo. Então, o esforço que você faz contra essa fome de pecado gera conversão no outro. Se você não faz esforço, a família vai morrer se você é o único de igreja, sem conversão. Então, tudo Deus leva em consideração. Quando você vence a si mesmo, Deus age no outro. Por isso que nós nunca vamos ser perfeitos. Vamos ter que estar sempre lutando contra a miséria através do esforço humano, a virtude humana, da graça, a virtude infusa e os dons, para um ato que seja heróico. Por isso que quando a pessoa vai ser santa, a igreja primeiro faz um estudo sobre as virtudes heróicas, as atitudes que não são qualquer um que fazem, só aqueles que agiram pela graça. Depois espera o milagre para confirmar. Então, não esqueça, não se esqueça, façam o esforço enquanto podem. Se o trem estiver difícil, pede ajuda a Nossa Senhora. Assim seja.